Ok. Portanto, os ritmos da coluna são o que acontece quando eu faço qualquer coisa numa parte, o que acontece, qual é a resposta do resto. E é difícil deixarmos que as respostas aconteçam, porque nós estamos muito condicionados a fazer. E nós temos pré-conceitos sobre o que deve acontecer. E mesmo inconscientemente, nós pomos esse conhecimento, esses pré-conceitos, no movimento que fazemos, sem nos dar conta, muitas vezes, que o fazemos. Percebem o que eu estou a dizer? Portanto, vamos tentar ler. Vamos tentar ler. Para definir o movimento da coluna, eu uso 3 blocos que configuram a coluna: a cabeça, o tórax e a bacia, a pelvis. Ok? E o movimento da pelvis, nós vamos centrar no movimento da pelvis, da cabeça e do tórax, para perceber como é que a coluna toda vai trabalhando nos movimentos todos, de flexão, extensão e torção. Okay? Se movermos uma parte, o que é que acontece nas outras 2 partes? E depois ler o todo, que é a coluna que está, que liga essas partes todas, digamos. Está bem? Podem começar deitadas no chão, de barriga para cima. Eu tenho que ver bacia e pé e cabeça. Isso. Ok. Eu não vou ver muito bem porque vocês estão as duas de preto deitadas num escuro. Portanto, vai ser difícil. Mas eu vou tentar, está bem? As pernas estão fletidas. Isso. E com as pernas fletidas, vocês fazem um movimento de empurrar e puxar os pés, uma oscilação para a frente e para trás, empurrando os pés para a frente sem que eles se movam, o corpo desliza para trás, puxando os pés para a bacia, o corpo desliza para a frente, certo? E ao fazer esse movimento, vocês vão percebendo o que é que no corpo destes 3 blocos, bacia, tórax e cabeça, se move. Neste caso, se move para trás e para a frente. Isso. Okay? Eu vejo que tanto na Simone como na Paula, a bacia quer se mover, não é? Portanto, quando as pernas se puxam para a bacia, quando eu puxo os pés, a bacia move-se arrebitando o bumbum, certo? Certo. Dos isquianos. Eu aumento a minha lombar, a minha lordose. Quando eu empurro os pés, acontece o contrário. A bacia cai na lombar, a lombar cai no chão. Certo? Uhum. Ok. Portanto, quando a bacia faz isso, eu já estou a implicar o cóccix e a lombar. O que é que acontece nas outras partes do corpo, considerando as outras partes do tórax e a cabeça? Quando a bacia vai para a frente, para os isquions, e vocês ficam nos isquions, portanto, fica a puxar os pés para a bacia, o que é que está a tentar acontecer na cabeça? Por exemplo, então, para eu perceber isso, fixo a bacia naquela posição da frente e fecho o queixo para o peito, sem mexer a bacia, e abro o queixo para trás. Outra vez, fecho o queixo para o peito e abro o queixo para trás. O que é mais fácil? Abrir o queixo para trás com essa posição da bacia ou fechar o queixo no peito? Isso. É isso, Paulo? Abrir. Abrir. Portanto, quando a bacia abre para a frente, digamos, para os isquios, a cabeça tende a abrir para trás para facilitar o movimento. Está bem? Uhum. Então, vejam se conseguem que as duas respondam dessa forma que vocês descreveram. Ok?
Isso. E agora parem com a cabeça atrás e a bacia na frente. Isso. Se fecharem o queixo, o que é que acontece na bacia quando fecham o queixo com a bacia nessa posição? Nada. Portanto, nada, ótimo. Então, Nada. Tá duro ali. ok. Simone, vamos ver a Simone? Bem, quando eu faço, Quando o queixo desce, eu senti mais ali o solo pélvico a fazer qualquer coisa. Não consigo explicar a parte óssea. ok. Então, quando o queixo desce nessa posição, de barriga para cima, isso, normalmente a bacia vai para a frente. Mais pra lá? Sim. Não, perdão. Quando o queixo desce, a bacia vai para dentro. Ou É. seja, a lombar encosta. É verdade, não é? Ok. É. E o soalho pélvico parece que sobe. Sim, sim. Quando o queixo abre, parece que o soalho pélvico abre na frente e a bacia desce para os isquios. Está certo? Uhum. Ou seja, as duas lordoses, a cervical e a lombar, estão a trabalhar em conjunto. Estão a fazer a mesma coisa. Quando uma estende, a outra estende. Quando uma fleta, a outra flete. É verdade? É verdade. O que é que eu estava a segmentar e agora estou deixando a coisa fluir. Ótimo. Pronto, E o que é que acontece ao nível do tórax, das costelas? Mesma coisa. Portanto, descreve, diz-me, quando mexe, quando a lombar faz não sei o quê. Quando quando eu faço a lombar, né, aqui a massa, ou quando a bacia vai para frente, Aham. E a que cabeça vai para trás. para mim as costelas abrem e a torácica faz isso, não? Aham. E para ti, Simone? eu senti mais ali pelas omoplatas que até os braços abrem ou tendem a fechar. Então, Ok. quando eu faço assim, eu sinto abrir, então é assim as costelas, mas as omoplatas aproximam. O contrário, os meus braços até rodam mais para dentro. Ok. Então, fiquem com o queixo no peito, com a cervical alongada. Isso. Fiquem assim, está bem? E agora tentem ou baixem as costelas nessa posição. Ou seja, não, mas não mexe a cabeça, Paula. O queixo fica no peito Ah, e eu tento encostar o fim da torácica no chão. Fico assim, está bem? Fico a tentar encostar a torácica no chão, mas abro a cabeça para trás e deixo a bacia ir para a frente. O que é que acontece na torácica? É mais fácil quando o queixo está em baixo descê-la. Na mais minha é mais fácil lá embaixo. Quando a cabeça está atrás, é mais fácil ela estar em baixo ou estar em ao cima. contrário. Com o queixo em baixo, para mim é mais fácil mantê-la em baixo. Quando a cabeça está, Quando o queixo está para o peito, eu consigo mantê-la mais assente. uhum. E consegues não ter tensão no abdominal para fazer isso? Sim, Ok. Então, quando a cabeça vai para trás, toda para trás, isso, o, o que é que está a acontecer nas costelas? Estão a subir também? Também. Isso. Para mim também. Estão sim, a levantar as costelas, não é? É. sim. Hum. Muito O- curioso. Ok. Então, fiquem com a cabeça atrás e baixem as costelas completamente. Tirem o ar todo. Isso, uma expiração. Certo?
Fiquem nessa expiração, onde a base das costelas está no chão, certo? A base das costelas está no chão? Sim. Sim. Isso. E quando a base das costelas está no chão, aonde é que está a bacia? Está para a frente ou está para trás? Ela Ela vem atrás. Está para trás. sim. Portanto, quando as costelas estão a descer para baixo, a bacia está a ir para trás. É verdade? Isso. É. Se a bacia está a ir para trás, o que é que dá jeito de fazer na cabeça? Ir para trás ou ir para a frente? Para frente. Para frente, trazer o queixo. Não, mas eu digo sem criar tensão no corpo. Ah, espera. Então, de novo. Costelas. Costelas em baixo, Hum, lombar em baixo. E baixo. Em baixo, sim. Para mim é melhor a cabeçazinha, sem A tensão. cabeça vai para trás. Sim, sim. Portanto, quando a bacia vai para trás, para a lombar, a cabeça também vai para trás. Engraçado. E não como você, acho eu, como vocês estavam a sentir de início. Se largarem completamente a força no corpo, mas mantiverem o corpo nessa posição, a cabeça atrás, as costelas em baixo e a bacia atrás, portanto a bacia próxima das costelas, certo? Se vocês começarem a rodar o sacro na frente e deixarem que a cabeça responda, roda o sacro para os isquios e a cabeça responde. Isso mesmo, Simone. O que é que está a acontecer às costelas? É para fazer assim, Isso. O que é que acontece às costelas? elas começam a levantar. Mas a cabeça está a descer. Sim. A cabeça está a subir e está a descer. Portanto, Tá. a bacia funciona com a cabeça na mesma direção. Quando eu deixo a cabeça, a bacia desce. Quando eu subo a cabeça, a bacia sobe. Uhum. É verdade ou não? É, Sim. Ok. assim. Portanto, eu vou mostrar aqui, está bem? A ver se eu consigo mostrar aqui. Eu não sei ver o número. Ah, estou vendo. Tens que ver. Já estou vendo. Já estás a ver? Já. É que eu estou aqui no tablet para ver se a luz fica melhor, porque Ok. é pequenino. Mas já estou vendo. Assim então. Ai, porra. Agora não estou eu a ver. Espera. Ah, Assim, já está. Estão a ver? sim. Ok. Então. Estou Estão a não. ouvir, estão, Ah, estão a ouvir bem, não estão? sim. Conseguem Já ver sim. a tórax e cabeça? Aham. Conseguem ver no corpo ou não? Sim. Sim. Ok. Quando a cabeça vai para trás, a bacia vai para trás e o tórax desce. Quando a bacia vai para a frente, a cabeça vai para a frente e o tórax sobe. Isto e isto trabalham junto e o tórax trabalha em oposição. E eu estava a sentir o contrário. Eu Olha. sei. Porque nós estamos tão condicionados a usar o corpo que temos dificuldade em deixar o corpo reagir. E aí criamos tensões. Portanto, no chão, sentiste, Simone? Sim, acho que sim. Uhum. Portanto, quando a cabeça vai para baixo, para o queixo, o púbis vai para a frente. Pensem que o queixo e as cristas ilíacas, o queixo e as cristas, são amigos nesta posição. Quando as cristas avançam, o queixo avança. Quando as cristas recuam, o queixo recua.
É isso? Exatamente. Outra vez, quando as cristas avançam, o queixo avança. Quando as cristas recuam, o queixo recua. Isso é possível? É uma possibilidade para vocês ou não? Perfeitamente. Já não tive braços, omoplata, já nada. Ficou só mesmo. Nada. Ok? Portanto, essa relação existe e quando isso acontece, quando isso já é uma certeza, queixo e cristas avançam. O que é que acontece às costelas? Elas abrem. O tórax se levanta do chão. Aham. Quando o queixo e as cristas recuam, as costelas descem. Está bem? Perfeito. Ok? E sem tensão nenhuma, né? Sem tensão nenhuma. E agora experimentem ter o queixo e as cristas na mesma direção, por exemplo, para baixo, as duas. Nessa posição, o tórax deve estar levantado, normalmente, mas se mantiverem o queixo e o púbio e as cristas nessa direção e forçarem as costelas para o chão, sem mexer a cabeça, Paula, sem mexer nem o queixo nem as cristas, mas forçarem o tórax, têm que fazer força, Tem. têm que criar tensão e deixam de conseguir respirar plenamente. Está bem? E nós estamos tão habituados a condicionar o corpo que perdemos os movimentos naturais do corpo. E os ritmos da coluna são movimentos naturais no corpo. Tudo bem? Ok. Tudo bem. De barriga para baixo. Acontece a mesma coisa. Vai ser difícil. Quer dizer, se passarem da testa para o queixo, se estiverem na testa, testa no chão, é natural que a bacia se afaste para longe. Vocês vão para o pubis. Sim? Sim. Quando vocês põem o queixo no chão, se deixarem, as cristas vão para o chão. Aham. É verdade? Uhum. É verdade ou não? Sim, sim. Ok? Portanto, neste caso, de barriga para baixo, acontece precisamente o contrário do que acontece de barriga para cima. A cabeça e a bacia movem-se em direções opostas. Quando de barriga para cima, a cabeça e a bacia se movem na mesma direção. Como é? Portanto, de barriga para cima, vamos outra vez, barriga para cima. Sim, oposto. O queixo vai para baixo. E o pubis vai para baixo. Certo. Sim? Portanto, quando eu tenho a testa para o teto, mais alta do que o queixo, eu tenho o pubis mais baixo do que as cristas. Sim? Correto. Certo? Certo. Portanto, a testa e as cristas estão na mesma altura, o queixo e o pubis estão mais baixos. Sim? Sim. Uhum. Quando eu vir de barriga para baixo, quando a testa está numa posição mais baixa e o queixo está numa posição mais elevada, ou seja, eu estou a enrolar a cabeça para dentro, eu também estou a enrolar a bacia para dentro. Eu estou a entrar em flexão. Uhum. Está bem? Sim. Flexão Sim. na cabeça, flexão na bacia. Quando eu começo a entrar em extensão na cabeça, vou para o queixo. Se eu deixar, eu entro em extensão na bacia. As cristas vão para o chão. Uhum. Portanto, a bacia está a ir
digamos, na direção dos pés, a abrir para os pés, e a cabeça está a abrir na direção para longe do corpo. É verdade? E as costelas sobem, né? E as Quando vai costelas abrem na frente. sim, quando vai para o queixo, As costelas abrem para o chão. e as costelas abrem. Isso. E ao contrário também, né? Quando encosta Quando eu o baixo, as queixo, costelas fecham. Ou seja, as costelas e a cabeça estão a funcionar na mesma direção uma da outra. Está bem? Quando a sim. cabeça abre, as costelas abrem. Quando a cabeça fecha, as costelas fecham. E a bacia funciona em direção contrária às costelas e à cabeça. Quando as costelas e a cabeça fecham, a bacia fecha, digamos, para dentro, em oposição. Quando a cabeça e as costelas abrem, a bacia abre. É verdade? Sim, É. foi muito Diz, sutil, Simone. assim, foi logo que a cabeça começou a subir, logo a bacia começa já a movimentar também, as cristas vêm muito sutil. Muito E sutil. do peso da carga que a É cabeça exatamente. é, Exatamente. e é muito, muito sutil e sem tensão para Sem lidar com essa tensão. carga da cabeça. Portanto, tem que ser um movimento muito pequenino e muito leve. O que é que nós aprendemos em exercício? Quando subimos a cabeça, temos que baixar o pubis para o chão. Temos que apertar os glúteos e contrair o pubis, empurrar o pubis para o chão. E se fazemos isso, estamos a contrariar o movimento natural da coluna. Uhum. Por isso, a extensão, diz Simone, Porque foi mesmo, a cabeça foi tão interessante, porque foi muito sutil, logo ficou é muito. sem nenhuma tensão, ela logo movimentou, eu senti a presença de mais coisas ali, não é? E ficou leve. Exatamente. Pum. Portanto, ficou bom. Ou seja, conhecendo este ritmo da coluna, esta relação, sabes que sempre que fizeres uma hiperextensão, se respeitares o ritmo da coluna, o natural, vais à procura das cristas ilíacas para o chão e do pubis a subir quando a cabeça sobe, em vez de pressionar o pubis para o chão quando a cabeça sobe, que é o contrário do ritmo da coluna. Liberar, né? Aqui, né? Liberar, exatamente. E aqui ela, à medida que afasta, as costelas abrem, Isso, e aqui tem que estar livre. exatamente. Está livre, mas não na direção dos pés, está livre na direção da coluna. Eu estou a acentuar a curva da coluna. Sim, É certo? Sim, mas com espaço, E cria imenso espaço. imenso espaço. Ok? Do contrário, estou a criar tensão e dor, Exatamente. realmente dor. pode Depois, repetir isso que você falou do enquanto eu estou fazendo a extensão aqui de barriga para baixo, né? Sim, sim. E a cabeça funciona junto com as costelas, não é? Isso. Quando eu vou para o queixo, vou subir, a costela abre. Isso. E aqui que tu falou, eu pensei, pronto, aqui eu tenho que soltar, porque ela naturalmente E o que é faz soltar? o rosto. Exatamente. Tens que deixar que isso aconteça. Sim. Então, eu começo a ensinar as extensões. Fica lá de barriga para baixo, Paula. Eu começo por ensinar as extensões, dobrando os joelhos, dobra os joelhos, pés para o teto. Assim? Isso. Em vez de fixar o pubis no chão, eu empurro os joelhos contra o chão. Quando eu empurro os joelhos para o chão e tenho o queixo na frente no chão, eu já estou a arrebitar o bumbum. Sim. Então, eu ensino a dobrar os joelhos, começando a fixar os joelhos no chão e não o pubis. Uhum. E basta fazer isso, dobrar as pernas, empurrando os joelhos para o chão, para começar a fazer a extensão a partir da lombar. Uhum. E depois, então, junto-lhe a cabeça, não é? Portanto, eu posso fazer só dobrar pernas, queixo na frente, esticar as pernas, queixo, testa no chão. Isso. Quando dobro as pernas, queixo na frente. Fixando os joelhos, não é?
Exatamente. Eu começo logo a fazer a hiperextensão, ou seja, a empurrar as cristas ilíacas para o chão. Estão a acompanhar? É Sim. isso? É isso mesmo. Paula, não te esqueças que tu me disseste que o peito abria. Ah, aqui. Isso. Tem que abrir tudo, porque se tu estás a abrir a cabeça e a fechar o peito, também estou a contrariar o ritmo natural da coluna em extensão. Sim. Está bem? Uhum. Faz sentido? Sim. Portanto, qualquer hiperextensão, tem que ter o início das duas, da cabeça e do quadril, a irem em direções opostas. Mas engraçado, não sinto tensão mesmo nenhuma. Nada. A lombar, que eu normalmente estou sempre. Desaparece a tensão completamente. Não se esqueçam que há 3 blocos e o que a Paula começou por fazer foi abrir a cabeça, fixar as cristas, tudo certo, trabalhar em oposição, mas ela esqueceu-se de abrir o tórax, fechou as costelas, assim está com as costelas fechadas. E se ela faz isso, vai ter tensão na lombar também. Portanto, as costelas têm que abrir quando a cabeça... Isso, as costelas têm que levantar na frente. Aí não há problema nenhum. Está bem? E o que nos dizem para fazer é fixar o púbis e fechar as costelas. É tudo o contrário. É criar tensão. Faz sentido as hipertensões? Sim, sim, sim. Ok. De barriga para cima. Portanto, de barriga para cima o que nós vimos foi que o funcionamento da cabeça e do quadril, da bacia, era em oposição. Ou seja, quando a cabeça fecha para o queixo, a bacia não vai para a frente. Fecha para dentro, para o umbigo. Certo? Uhum. E as costelas sobem. Não entendi. Perdão. As costelas descem. Isso, Portanto, isso. quando a cabeça desce, eu disse errado. Ah, Eu disse errado, desculpem. Quando a cabeça desce para o peito, a bacia desce para a frente para os isquions e as costelas sobem para o queixo. Portanto, a cabeça e a bacia estão a funcionar em oposição. não. Não, Nós não somos. em coordenação, estão a funcionar na mesma direção. Quem está em oposição é as costelas. Isso, quando a cabeça sobe, a bacia sobe e as costelas descem. Portanto, as extremidades vão para a mesma direção, elas descem as duas juntas e a do meio sobe. Quando as extremidades vão para o contrário, a do meio desce. É verdade? É, Tudo bem? tudo. Ok. Então, por exemplo, quando estamos deitados no chão, o que nós, quando temos uma pessoa com as costelas muito elevadas, o que fazemos é, e pedimos para alongar a cervical muito, não é? O que nós pedimos para alongar muito a cervical, o que nós estamos a fazer é forçar o contrário do ritmo da coluna. Uhum. Se eu quero que alguém baixe as costelas porque tem muita tensão na cervical, por exemplo, e tem esta posição assim, o que eu tenho que fazer é pôr um rolinho por baixo da cabeça Ok. para que a cabeça caia atrás, esteja ligeiramente elevada, mas caída atrás. Se vocês puserem as mãos cruzadas atrás da nuca, criarem um rolinho artificial, é como se pusessem a almofada meia-lua no pescoço, Sim. onde a cabeça cai para trás das mãos e as mãos preenchem a cervical, subindo um pouco. Isto relaxa imediatamente as costelas em baixo. Aham. Relaxa o pescoço e as costelas em baixo. Sim. E essa é a posição que podemos fazer quando queremos facilitar as tensões da pessoa. Uhum. Está bem? Quando temos as costelas muito abertas, queremos baixá-las. Não fechamos mais a cabeça, porque isso ainda põe as costelas mais em tensão.
Está bem? Ok. Se tivermos uma hiperlordose, alguém com uma hiperlordose nessa posição, portanto, já sabemos que a cabeça e a bacia funcionam na mesma direção, não é? Imaginem que tem uma hiperlordose. Ponham uma hiperlordose no corpo. Sim, já está. Para onde é que a cabeça tem que tender se eu tenho uma hiperlordose? Para baixo. Para baixo, também, não é? Uhum. Portanto, se eu quero contrariar uma hiperlordose, eu não vou alongar mais a cervical atrás, eu vou levantar um bocadinho o pescoço. Vou levantar o queixo, não é? Vou pôr a mesma rodinha lá atrás nas costas. Isto ajuda-me a suavizar a lordose. Ok. Está bem? Sem esforço. Uhum. Uhum. Está bom? Ok. Uhum. Portanto, perceber estas relações ajuda-nos de barriga para baixo a tirar a tensão quando organizamos a coluna, de barriga para cima a organizar a coluna dessa forma. Ixi, agora eu fiquei confusa. Então, Pera. tenho A uma hiper... primeira coisa, a lombar eu entendi. Se eu quero suavizar, não é? Eu tenho que fazer isso. Exatamente. E a torácica também, né? A torácica também é exatamente igual. É. Quando eu faço isso, suaviza a torácica e suaviza a lombar. Levanta tudo, né? Exatamente. Mas se eu quero ao mesmo tempo suavizar a cervical, eu não alongo a cervical assim, eu não anulo a curva, não. Eu subo um bocadinho a cabeça nessa posição. Eu coloco a meia-lua e tenho o apoio da cabeça elevado. Muito bem. Nuno, durante um movimento, por exemplo, no shoulder bridge, não é? Que muitas vezes observamos, estão cá Isso, acima, começam a descer, e depois começam a fazer isto, olha. Ok? E isso. intenção, o que eu faço? Começam a fazer isso em tensão porque não estás a permitir que as costelas subam também. Faz lá isso, Simone. Portanto, faz um shoulder bridge. Vou lá para cima, Vou lá para cima. certo? Ok. Aí começa a descida. Ah, Estás a fechar as começa costelas e é normal que feches as costelas. E agora mas, para aí, antes do quadril. ok, Baixaste as costelas até ao fim da torácica. ok. Baixa, baixa, Uhum, baixa, baixa para o chão. Aí, ok? Mas o uhum. abdominal está fechado ainda, não é? Sim, Quando tu afastas a bacia para a frente para pousar o quadril e a cabeça vai para trás, tens que libertar a torácica para ir para trás também. E o que acontece normalmente é que nós mantemos a torácica fixa com o pubis. completamente. Com Portanto, a temos que ter... indicação, com a indicação de descer vértebra, 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 como se estivesse a forçar a descida dela E e fechar. esquecemos, temos que abrir a frente. Exato. Está E aí bem? vem a atenção para cá. Exatamente. Quando eu Ok, fecho, tenho tensão aqui. entendi, entendi, Está entendi. certo? Uhum, uhum. Paula, está bem? Não, eu quero que você repita o shoulder bridge. Ok. Queres fazer tu? Ainda não está funcionando tudo junto para mim. Faz tu. Deito, barriga para cima. Então, primeiro, faz um shoulder bridge. Ok, primeiro começa em baixo, em baixo. Em baixo, onde é que está o quadril e a cabeça? O quadril está para a frente, E a cabeça para frente. está para a frente também. As costelas estão abertas, não é? Certo. Isso. Agora começo a subir o quadril vai para trás. E O a que é que cabeça vai a para cabeça trás. vai para trás e as costelas descem, Certo. certo? E eu continuo a subir. Ah, Fico assim, a partir desse ponto, isso ainda não é um shoulder bridge, ainda estás no glúteo, não é? Para. Fica aí. Para passar desse ponto, se continuares a ir para o pescoço, que é o que nós queremos, o queixo vai para a frente, não é? O peito vai peraí. para cima, as costelas abrem. E o que é que acontece ao quadril? Vai para a frente. Vai para frente. Tem que ir para a frente. Não é o pubis, não é o rabo apertado. Não, é o pubis a ir para a frente
com a cabeça a ir para a frente e as costelas a irem para trás. Acabei de entender. O pulso está Certo? para cima. Exatamente. Portanto, estás toda apoiada nos ombros. Já não é o quadril que está a trabalhar. Certo? E depois, quando começamos a descer, começas a descer, para assim, para assim. Portanto, vamos ler a essa posição de cima. Queixo fechado, tórax aberto, certo? E quadril aberto para a frente. Está certo? Sim. Ok. Começo a descer e como é que começa a descida? É fechar a torácica, não é? Fecho o tórax para descer. Vou abrindo a cabeça, não é? Vou fechando e há um ponto aí intermédio, que é esse, em que tenho a cabeça para trás, tenho o tórax fechado, mas ainda tenho a bacia fechada. Sim. Ainda não estou na posição horizontal. Se continuar a descer, Eu isso. tenho que liberar aqui, né? Tens Depois. que liberar aí, mas tens que continuar a liberar o tórax para cima. É o que falta. É o quadril para a frente e o tórax para cima. Abre as costelas para a cabeça. E a cabeça começa a descer com o tórax, com a bacia. Eita, aqui é muita coisa. É muita coisa, porque o ritmo da coluna é o que é que uma coisa faz quando a outra faz também. Qual é a resposta de uma parte à outra? Isto tem que ser estudado, tem que ser estudado por vocês. Ok, eu conheço o natural, o neutro, ok? Agora, quando eu começo a mexer uma parte, o que é que está a acontecer às outras? Alguma coisa vai acontecer. Está bem? Por exemplo, se vocês estiverem na posição sentada, com as pernas fletidas, agarrando atrás dos joelhos, de lado, Paula, de lado. Isso, ok? Agarre de lado no joelho, uma mão em cada joelho para ter algum espaço, ok? Vocês começam a enrolar o quadril atrás. E paro no sacro, certo? Fico. Nessa posição, onde é que está o quadril? Fechou, não é? Fechou. E as costelas? Fecharam. Fecharam. E a cabeça? Também. Fechou também. Tudo fecha. Portanto, quando eu começo a descida, eu não deixo com a cabeça cá em cima. Eu deixo a cabeça cair e eu deixo o tórax afundar. Eu não deixo com o tórax aberto. Ok? E a oposição? Como? Continua a trabalhar a ideia da oposição. Nos Isto, ritmos da coluna, isso faz sentido. Como é que isso isto é funciona? sempre oposição, só que a oposição não tem que ser num eixo só. Quando Não tu tem estás a descer desguicho. dessa forma, começa a descer assim, Simone. Desce, tórax para dentro também e a cabeça para dentro. Para assim, cabeça para dentro. Fica assim. Onde é que está a oposição aí? É nas costas. É na parte de trás do corpo. E isto está aí para cima, enquanto o saco está aí para baixo. Ok. Se tu pensares no centro e apertares o centro, em vez de alongares as extremidades, a oposição está na intenção. Porque tu podes descer assim, fechando o centro, ou podes descer assim, alongando a parte de trás, mas respeitando o ritmo da coluna. Está bem? Bruno, a bacia aqui não vem para cima? Vai para dentro. O queixo não tem que ir para cima? Não sei, experimenta. Rodas a bacia para trás e o peito para dentro. Fica assim. E agora faz o contrário ao pescoço. E volta lá acima. E ao contrário ao pescoço. E diz-me onde é que estás mais. Onde é que é mais fácil? Sim, mas nesse momento, então, ainda a bacia não está funcionando ainda com a cabeça. Você fala, Não está a funcionar está a funcionar com a cabeça, mas numa posição diagonal. Porque quando a coluna está diagonal, como agora, nessa posição, diagonal, faz lá essa posição. Fica assim. Fica assim. Isso. Aí a cabeça está a funcionar em oposição à bacia. Ao contrário do que acontecia na horizontal, é verdade? é,
E se eu, nessa posição diagonal, fica lá, começares a arrebitar o bumbum, fica diagonal, mas arrebita o bumbum. É muito melhor para mim. Isso, arrebita o bumbum nessa posição, ou seja, a bacia está aí para a frente. O que é que está a acontecer à cabeça? Está aí para trás. Para trás. Portanto, numa diagonal, a cabeça e a bacia funcionam em oposição. E o tórax funciona com quem? Com a cabeça. Não. Funciona com a bacia. Ai, Quando a cabeça sobe e eu vou para a frente... Não, desculpa, o tórax funciona com a cabeça, claro. Portanto, as duas começam a funcionar como quando de barriga para baixo. Seria Numa isso. diagonal. Então, como é que eu faço um teaser? Assim. Estou numa posição de flexão, as pernas esticam lá em cima, no teaser, eu estou em retroversão, estou com a tórax baixo e estou com a cabeça baixa. Esse é uma forma de teaser, mas a cabeça não está alta e o peito não está alto, porque senão eu estou a forçar uma tensão. Eu posso fazer isso, mas estou a forçar uma tensão. Quando é que eu abro a cabeça e o tórax? Quando eu tenho flexores suficientemente fortes para me arrebitar a bacia e eu estar toda em extensão com as pernas lá em cima, que é o que faz uma bailarina, que tem hiperflexibilidade. Uma pessoa normal não chega aí. Uma pessoa normal cria tensão no corpo para chegar ali. Então, o que você está a dizer é que quando eu estou na horizontal, de barriga para cima, a coluna funciona de um jeito, de barriga para baixo de outro, os ritmos, e na diagonal já é novo. Isso. E em pé? Querem ver em pé? Claro. Ok. Em pé, eu vejo a Simone no espelho, não faz mal. Eu vejo no espelho, Simone, não tem problema. Ok, assim. Então, em pé, vocês põem um bocadinho mais de peso no calcanhar. Transferem o peso para o... Isso, fiquem no calcanhar. Hein? Condicionem o peso no calcanhar. Por onde é que a bacia quer ir quando eu estou com o peso no calcanhar? Para frente. Querem enrolar, não é? Para cima. Isso. E o que é que a cabeça faz quando a bacia enrola nessa posição? Desce. Enrola também. E o que é que o tórax faz? Fecha. Desce também. Portanto, a cabeça e o tórax funcionam em sintonia quando eu estou no calcanhar. Certo? Dessa posição de calcanhar, comecem a deslizar o peso para a frente, para a ponta do pé. O que é que acontece à bacia? Vai para trás. Desce. Vai para trás. Sobe lá para trás. O tórax sobe e a cabeça sobe. Portanto, em pé, se eu estiver no calcanhar ou na ponta do pé, a cabeça e o quadril funcionam em oposição. E o tórax trabalha com a cabeça. Como quando eu estava de barriga para baixo. Ou como quando eu estava na diagonal. Certo? Sim. Portanto, se vocês têm uma pessoa que apoiem que está mais sobre o calcanhar, estão mais sobre o calcanhar agora, e mais sobre, fico no calcanhar, ou seja, apoio o calcanhar, a ponta do pé, o tal do triângulo do pé, não sei o quê, e a pessoa entende que isso é mais no calcanhar, está bem? Alguém. E vocês forçam o quadril, o bumbum arrebitado, portanto, o quadril para a frente, mas sobre o calcanhar. O peito aberto e a cabeça levantada, vocês estão em completa tensão no corpo. Sim, sim, sim. Não é? Se nessa Sim. posição deslizarem um pouco o peso para a ponta do pé, um bocadinho só, pumba, libertou tudo. Sim. Por isso a posição na frente ajuda-me a abrir o corpo. Não é preciso forçar nada. É só perceber que quando eu estou na frente o corpo abre, quando eu vou para trás o corpo fecha. Quando eu estou sentado, funciona exatamente da mesma forma. Quando eu estou sentado, se eu rodo o quadril para trás, o corpo fecha. Se eu rodo o quadril para a frente, naturalmente eu não tenho que fazer esforço para estar aberto.
qual é que é melhor? Qual o quê? O que é melhor? Qual é a posição melhor? É a oscilação entre as duas. Exato, é sem tensão. Melhor é sem tensão. A oscilação entre as duas, Uhum. consciente. Portanto, quando eu estou em pé muito tempo, por exemplo, eu faço isto. Eu vou estar em pé muito tempo, aqui. Ok. Conseguem ver tudo? Sim. Ok. Estou em pé muito tempo, eu não estou aqui no calcanhar, estou um bocadinho mais na ponta e vou fazendo respiração. Vou fazendo isto. Inspiro. Ar fora. Inspiro. Ar fora. Inspiro. Eu estou a exagerar, está bem? Se eu fizer inspiração e mexer muito pouco, vocês não notam. Se eu entrar no ritmo da respiração e da fluidez da coluna, eu posso estar 1 hora em pé a assistir a um concerto ou uma palestra horrível e eu não me canso. Mas eu tenho que estar consciente de que estou a fazer essa oscilação da coluna e eu faço com a respiração porque me ajuda. Uhum. Portanto, fazer isto com o cliente perceber que a inspiração faz isto e que a expiração faz isto, em pé. No chão é o contrário, eu uso a respiração para mover o tórax em vez de mexer a cabeça e a bacia e noto o que é que acontece nas outras duas extremidades, como é que eu nutro as extremidades através da respiração, do movimento de subir e de vazar, em vez de pensar em músculos. Em vez de pensar em contrai abdômen ou contrai não sei o quê, glúteo, não. É a respiração que provoca um movimento. É o pulsar. É um pulsar, exatamente. É um pulsar que resulta. Adoro. Os ritmos da coluna, todos os movimentos de MET são feitos dessa forma. Se vocês pensarem no roll-up, por exemplo, do roll-up vocês passam de uma posição horizontal, onde as duas bacias estão em oposição, não é? Quando eu estou deitado no chão, quando a cabeça vai para trás, a bacia vai para trás, certo? E eu passo para uma posição diagonal durante a subida, e quando eu chego a essa diagonal durante a subida, elas trabalham em conjunto. Se elas não trabalharem em conjunto, se o quadril não for para trás e as cristas não enrolarem, eu crio uma tensão na subida. E crio a mesma tensão na descida. Percebem o que eu estou a dizer? Sim, Se fizerem rapidamente aí um roll-up, muito rápido. Eu gostava de ver a cervical no roll-up também. Isso. Experimenta, Simone, vê, Paula. Portanto, É melhor é o quê? Eu acho que isso vai me ajudar muito, né, Nuno? vai muito, muito. Começa atrás, Simone, começa atrás. Por que eu não consigo ver assim muito? Tens que pôr a visibilidade em galeria. À direita, em cima, tens um quadradinho. É porque eu estou no tablet, não sei mexer, mas pronto, é as bolinhas? Não. É as bolinhas, à direita. À direita, em cima. Pera. Ah, tô vendo, pronto. Ok. Então, nessa posição, Simone, fica nessa posição. Nessa posição, em que a cabeça também está para trás ainda. Cabeça para trás. Isso. O tórax está baixo e a bacia está baixa. Certo? Sim. É verdade? Sim. Pera, a cabeça funciona com a pelvis, então... O tórax em oposição. Portanto, se eu estou lá Nesse atrás, caso, a cabeça está para trás, o a tórax está pelvis está para para trás trás. e o pelvis está para trás. Está bem? Hum. Eu começo a subir a cabeça. Gatinho, sai da frente. Subo a cabeça e o tórax baixa. Portanto, o tórax e a cabeça aí estão a funcionar em oposição. Mas a pelvis ainda vai para trás, nessa posição. É o tal do diagonal. Eu estou a fechar tudo. E eu continuo a ir para a frente e na frente estou todo fechado.
Até lá Aí vai. agora ele abre, né? Até Agora lá vai vai. Não abrir. abre nada, não abre nada. Vai para a frente, fechado. Ah, Quando volto atrás, eu não subo a cabeça. Eu deixo a cabeça cair no tórax, deixo o tórax cair na bacia, porque a bacia tem que ir para trás ainda. E aí paro. Fico aí, Simone. Nessa posição está tudo fechado. O tórax vai começar a abrir atrás, porque a bacia vai abrir à frente. uhum. Bacia. Ah, Quando a cabeça abre atrás e o tórax sobe finalmente, a bacia volta ligeiramente atrás. Ou abre completamente à frente. Está livre. Está vou ter, apoiado. vou ter que estudar muito no meu corpício. Eu tenho de rever esse vídeo, essa aula de hoje. Eu vou rever 1000 vezes. Vejam primeiro, quando eu estou deitado, o que é que acontece numa na outra. Quando é que está livre, o que é que acontece? Uhum. Assim que eu ponho alguma tensão no corpo, alguma coisa se alterou. Se eu levo os braços para trás, eu estou a acentuar a extensão da coluna, a extensão torácica, eu estou eventualmente a acentuar a extensão a flexão da cervical, eu estou eventualmente a aumentar a extensão da lombar. Uhum. Está bem? Uhum. Eu daqui, quando levo os braços para trás, a cabeça não fica aqui. A cabeça faz isto. E isto aumenta uma extensão lombar. Está bem? Ah, ok. Se eu continuo a pôr a cabeça lá para trás, eu estou a criar uma tensão na coluna. Portanto, vejam o movimento de base, deitado, barriga para cima, deitado, barriga para baixo e na diagonal. E depois nós vemos as torções, porque as torções é mais fácil, não é evidente, mas é mais fácil no Sidekicks ver. Uhum. Uhum. Ok. Olha, a cabecinha tá doidinha. Isso, mas a cabeça vai ficar mais clara se vocês estudar isto, é fazer os bonecos, ok? Eu faço uma bola para a bacia, uma bola para a cabeça e um oval maior para o tronco. E aqui em baixo eu ponho do cóccix, parte daqui, cóccix, lordose, tronco, lordose cervical. E ficam duas lordoses e uma cifose e outra cifose aqui na bacia. Está bem? Tuc, tuc, tuc. E depois eu estudo. Este vai para aqui, este vai para ali. Não, este vai para ali, este vai para aqui. Faço setinhas. Façam com vocês, façam vários bonecos desses e põem deitado, estudam. Deitado, aqui, ok, vou desenhar. Ok, em pé. E porque isto tem que ser automático. Vocês têm que ver isto tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes, que tem que ser automático na sensação. Eu não tenho isto presente no livro, no boneco, mas facilmente entro na sensação. Está bem? Eu vou começar uma aula agora. Está bem? Tá bom. Tá bem. Temos Obrigada. Nuno, eu acho que a gente, pelo menos eu aí falei com a Simone, acho que a gente agora só consegue em maio, tá bem? Tudo bem, a gente vai falando. Tá bom, Tá querido. bom? Sim. Obrigado. Eu depois Obrigada, digo. beijo. Beijo. Tchau. Obrigado.